Então, se quiser já procurar, Apocalipse capítulo 17. Essa noite eu quero falar sobre o apedrejamento da grande prostituta. O apedrejamento da grande prostituta, Apocalipse 17. Os irmãos acharam? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós acabamos de ler, Senhor, a Tua bendita palavra. Tua palavra que é tudo para nós, que é tudo para a igreja. Sabemos, ó Deus querido, que o mundo foi feito pela Tua palavra. Até as coisas invisíveis, ó Pai. E aqui, Senhor Deus, a palavra está novamente em outro setor, criando nos corações dos filhos e das filhas uma fé de rápido. Para nós podermos sair daqui numa transformação, Senhor, de corpos, que isso é alcançado de dia em dia, de palavra em palavra, de mensagem em mensagem. Ajuda-nos, ó Pai, porque estamos diretamente para essa pedra de coroa, Senhor, introduzindo Cristo à igreja. Ajuda cada irmão e irmã nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Eu trouxe 2 CDs para cada um dos irmãos, sobre o estudo da imagem da besta, sobre a 6ª visão do profeta. A primeira parte que foi terça-feira e a 2ª parte que foi ontem, em Sarzé. A 6ª visão do profeta, a imagem da besta. Primeira e 2ª parte. Os irmãos, depois da reunião, podem pegá-los. E nós aprendemos bastante com esses 2 sermões. O apedrejamento da grande prostituta. O profeta diz na mensagem Escolhendo uma Noiva, no parágrafo 155, ele diz o seguinte: encontramos hoje que tanto a igreja mundana e modernista como a igreja espiritual estão grávidas para dar à luz filhos. Em outras palavras, tanto a igreja mundana como a igreja espiritual estão grávidas para dar à luz filhos. Falando da igreja mundana e da igreja espiritual, se o profeta diz que elas estão grávidas, prestes a dar à luz filhos, isto mostra que as duas receberam sementes no seu ventre. Uma de sorte que uma dessas igrejas tem um marido pela qual semeou suas sementes no seu ventre. Ela está grávida, prestes a dar à luz um filho. E isto a noiva está esperando. A outra, que é a igreja mundana, também está grávida. Isso quer dizer que no ventre denominacional foi semeada uma semente
de discrepância, pelas quais nascerá também um filho. Nós vamos mostrar agora. Um deles, um nascimento denominacional, dará à luz num dia desses no Concílio Mundial de Igrejas, o qual produzirá o anticristo. Dará à luz o filho, o anticristo, através de uma denominação. Isso é exatamente a verdade. Talvez não esteja vivo para ver isso. Porém, vocês, jovens, recordem que escutaram a um ministro dizer que isto finalmente desabrocharia na marca da besta? Quando ela formar esse concílio mundial de igrejas, ela dará à luz a seu filho, anticristo. A outra está grávida com a palavra de Deus. Amém, irmãos? E dará à luz ao corpo completo de Jesus Cristo, o qual é a noiva. O corpo de Jesus Cristo não está completo. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um. E Cristo é um corpo, a palavra. A noiva terá que formar o resto desse corpo. E os dois juntos formam sua vontade e sua palavra. Amém? No Antigo Testamento, o apedrejamento era uma forma de punição e a forma também de desaparecer um mal cometido dentro do povo de Israel. O apedrejamento era visto como uma forma de juízo ou julgamento para eliminar aquele ou aquela que tinha feito maldade entre os filhos de Israel. Aquele tipo de pecado era punido de apedrejamento. Isso acontecia pelo fato da mulher que era tomada, pegada, flagrantada, tendo provas cabais de que ela foi pega em adultério. Esse ato imoral praticado em Israel feria as leis de Deus. E o tratamento para aquele tipo de pecado era a morte. Punindo tal pessoa com apedrejamento, o tal mal sumia-se de Israel. Aquele apedrejamento era feito diante do público, perante o público, na vista ou presença dos filhos daquela mulher, na presença do pai daquela mulher, da mãe daquela mulher, dos seus parentes, dos sacerdotes que pregavam para ela. Aquele tratamento, aquela punição era feito na presença de todos, para que assim, através disso, pudesse criar nesses que assistiam um temor para não cometer o mesmo ato no meio do povo. Quem está entendendo, irmãos? Agora, no lado espiritual da igreja, nós encontramos que esta grande igreja que se acendeu, uma igreja que causou admiração entre os reis, entre os grandes deste mundo. Essa igreja que ornamentou o seu corpo físico com grandes e altos picos de igreja. Igreja que se ornamentou também de riquezas,
vestida de cor de escarlate, adornada com todo tipo de pedras preciosas, que à vista da multidão admirava quão rica e quão poderosa ela era entre as nações. Esta mulher, representada como igreja, que está rodeada sobre 7 montes, em outras palavras, assentada sobre 7 montes. A Bíblia diz que ela tem se prostituído com os reis desta terra. Quem está entendendo? Amém. Prostituiu com os reis desta terra. O profeta irmão Branham, que cada igreja, quando ela começa, ela tem um período de começar bem. O próprio irmão Branham disse que quando a igreja católica começou, ela começou certo. O próprio profeta irmão Branham disse. Mas logo ela denominou-se. Quem está entendendo? Amém. Logo ela denominou-se. Então, o profeta irmão Branham, ele fala muito sobre esse tipo de união pelas quais fez com que essa mulher, essa grande igreja, que cometeu fornicação com os grandes desta terra. E o irmão Branham diz que quando aquele espírito, que era apenas um espírito inofensivo, na semelhança de um cavalo branco, começou-se com o espírito anticristo, mas logo aquele espírito foi ganhando corpo e logo ele se transformou numa doutrina nicolaíta, para as quais aquele espírito que não podia ser coroado ganhou uma coroa quando um homem sentou-se no trono para falar como Deus, agir como Deus e assentar-se como Deus. Nesse tempo, a igreja casou-se com o Estado e através daquele casamento político, que era adultério, que era prostituição, que era fornicação, através desta união do Estado com a igreja, através daquela união nasceram filhas. E o profeta, quando fala disso, ele implica na mensagem às eras, mais propriamente na era Tiatira, falando do casamento de Jezabel com Acabe, que foram por causa de fins políticos. Lá no Antigo Testamento, a união entre Acabe e Jezabel, através daquela união eles tiveram fruto daquele relacionamento, onde Acabe teve uma filha com Jezabel. Quem está entendendo, irmãos? Pelas quais casou-se com um filho. E quando fizeram isso, todos inclinaram para a idolatria. Saíram definitivamente da presença de Deus. Em Apocalipse 17, na qual nós lemos, quero que os irmãos prestem bem atenção, no versículo 1, nós vemos que Deus está chamando João, pelas quais lhe mostraria a condenação desta grande prostituta
que está sentado sobre muitas águas. Em outras palavras, que está no meio dos povos pelas quais causa admiração a ela, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Cada rei que se deitava com ela, cada tribuno, cada chefe, bebia através de um cálice da sua fornificação. E o profeta disse que cada cálice que os reis tomavam era um tipo de doutrina que eles bebiam e corria sobre o seu ventre. Quem está entendendo diz amém. Amém. E através desta bebedeira doutrinal, irrelevante, fora da Bíblia, fora das Escrituras, a Bíblia diz que eles ficaram bêbados. Quem está entendendo, irmãos? Agora observe que esta mulher, ela é rica. Ela está adornada com todo tipo de artífice. Ela é própria de uma era chamada Laodiceia, no capítulo 3, a partir do verso 17, onde esta igreja se assenta no lugar e põe o seu coração a dizer: rica sou e de nada tenho falta. Em contraresposta, Jesus diz para ela: pois tu és pobre, cega, miserável, desgraçada, nua. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E no livro de Apocalipse, capítulo 18, no versículo 16, diz que ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Ela não tinha falta nem de um marido. Ela não tinha falta nem de um marido. Por quê? Porque ela se prostituía com vários homens, vários credos, vários dogmas, escolhendo uma noiva 162. O profeta diz: a velha prostituta e as suas filhas, de Apocalipse 17, dando a esta gente cega e miserável sua doutrina de teologia contrária à palavra de Deus. Nela foram encontradas as almas escravas de homens e mulheres de todas as partes. Cristo atrai as pessoas vindicando sua palavra. Ele não atrai as pessoas de igrejas que são atraídas por grandes denominações e por grandes proezas e por muito luxo e coisas, mas ele atrai a noiva de Cristo por meio da palavra revelada. 162. Os irmãos entenderam, irmãos? Agora, observe que na era de Tiatira, quero que vocês prestem atenção, em Apocalipse capítulo 2, vocês não precisam abrir para nós ganhar tempo, é um estudo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 22 e 23, está escrito assim, dessa maneira. Apocalipse capítulo 22, ou seja, capítulo 2, 22 e 23. Eu dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Por causa disso, eu, porém, colocarei ela numa cama
Para dormir um sono tranquilo? Não. E sobre os que adulteram com ela, virá grande se não se arrependerem das suas obras. 23. E ferirei de morte suas filhas, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ele disse que colocaria a grande prostituta numa cama enferma, e as suas filhas, que foram geradas dela, feriria de morte. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Na era de Tiatira, 67, 68, diz o irmão Branham: o que é? Esta mulher que se assenta sobre muitas águas e que prostituiu, através do seu adultério, ficaram grávidas e vieram filhas. Ela é uma adúltera, se tal é o caso que ela tenha filhas pela sua prostituição, então ela tem que ser queimada com fogo. Como diz a palavra. Isto é inteiramente verdade. Este é o seu fim, porque ela será queimada no fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas paremos e meditemos sobre estes filhos por alguns momentos. Uma mulher é aquela que procede filhos. É evidente que esta mulher teve filhos que procederam dela, e eles fizeram as mesmas coisas que sua mãe fez. Mostre-me uma igreja que já saiu de uma organização e não voltou para ela novamente. Não existe nenhuma, nem sequer uma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Toda igreja que uma vez saiu de uma organização, ela volta para ela outra vez. Isto quer dizer, volta no sentido em que a política é a mesma, a doutrina é a mesma, as obras são as mesmas, a mensagem é a mesma. Quem está entendendo, irmãos? Volta-se dessa maneira. Então observe que no parágrafo 68 diz: aqui nos é dito que esta prostituta teve filhas. Quem são elas então? São filhas, porque são igrejas, exatamente como ela. Denominações, filhas da grande prostituta. Ora, eis aqui um ponto verdadeiramente interessante. Jezabel e Acabe tinham uma filha. Esta filha casou-se com Jeroão, filho de Josafá, e em 2 Reis 8,16 diz que Jeroão andou nos caminhos de seu sogro. Quando andava com seu pai Josafá, andava nos caminhos de Deus. Casou-se e foi andar nos caminhos de Acabe, seu sogro. Quem está entendendo, irmãos? Ele foi diretamente à idolatria por este casamento. É isto exatamente o que todas essas igrejas, filhas da grande prostituta Roma, assim como eu tenho salientado para vocês, elas começam na verdade e casam-se na organização e deixam a palavra aceitando a tradição, credos e dogmas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem. Então, quando a Bíblia diz que Deus a colocará enferma numa cama, mas que as suas filhas ele mataria de morte, ou seja, feriria de morte, a Bíblia diz, a mensagem também diz, que aquela grande prostituta de Apocalipse 17, a Roma pagã, Igreja Católica, juntamente com suas filhas, o profeta disse que elas receberiam uma penalidade mortal.
por causa dos seus feitos, por causa das suas uniões. Essa penalidade a noiva não vai ver. Não vai ver. No máximo que a noiva pode ver é apenas rumores de concílios ecumênicos de igreja. Quando isto acontecer, deliberadamente, quando a noiva subir, o Concílio Mundial de Igreja, que já está formado, recebe por esta gestação seu filho, que é o anticristo. Porque o Espírito Santo, que é Deus mesmo, está aqui na terra fazendo frente a esse movimento, até que os filhos de Deus cheguem para a perfeição. E assim são renovadas suas mentes e vão no rapto. Mas quando o Espírito da noiva, que também é do noivo, e os dois estão falando a mesma palavra, e o Espírito da noiva diz: vem. Quando isso acontecer, esta atmosfera entre céu e terra, como a Bíblia diz, as hostes da maldade, elas estão fragmentadas entre céu e terra. Quando o Espírito Santo sobe com a noiva, o diabo imediatamente desce. E ele desce e se torna naquele homem o Santo Padre, vamos dizer assim, o Sumo Pontífice. Ele se torna o prepotente Papa, tendo toda a autoridade, tendo seu poder. E quando isso acontece, o homem do pecado, que opera neste momento como uma forma de mistério, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando esse demônio, esse diabo desce e encarna, e então o iníquo será revelado, manifestado num corpo de carne. Então esse Concílio Mundial de Igrejas dá à luz o seu filho, e o seu filho aparece no meio deles, o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo. Quem está entendendo, irmãos? Agora observe que quando as igrejas, a grande prostituta e as suas filhas, vão receber sua penalidade por ter se ajuntado com a meretriz e fizesse um corpo juntamente com ela, adorando do mesmo jeito que a mãe católica adora, paganismo, adorando 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tendo a forma como credo sua regra de fé, batizando as pessoas os títulos da deidade, Pai, Filho e Espírito Santo, receberão sua penalidade por não ouvir ou por fechar seus ouvidos àquele clamor que veio de Apocalipse 18, verso 4. Cerraram seus ouvidos para não ouvir a verdade. Não quiseram neste tempo colírio para poder enxergar melhor a Bíblia. Não quiseram neste tempo roupa
para tampar a sua insuficiente doutrina, que estava desnuda e abria brechas para a interpretação? Não quiseram o ouro puro para ser refinado no fogo, para poder depois disso ver a própria imagem de Cristo em suas vidas? E por causa disto, de ter cerrado do lado de dentro, trancado de lado de dentro, pelas quais se dizia no tempo da mensagem que ele estava de fora, batendo, tentando entrar, eis que estou à porta e bato. Mas eles fecharam a porta, trancaram suas mentes, trancaram seus corações, para não ouvir a verdade. Por causa disso, dei-lhe tempo para que arrependesse. Eu amo e castigo todos aqueles. Amém, irmãos? Mas eles não quiseram a correção. Não quiseram ouvir a voz do anjo que dizia: sai dela, povo meu. Quem saiu, saiu, mas quem ficou recebe a marca da besta. E por ter ficado e recebido a marca frontal nas suas mentes e terem aceitado de comum acordo, apertando suas mãos no Concílio Mundial de Igrejas, elas receberão sua punição. Deus primeiro coloca a grande prostituta numa cama. Quando, pastor? Vocês vão descobrir na segunda parte. Quando os 10 reis que recebem poder dela por 1 hora se revolta contra ela e a põe desnuda. Põe primeiro ela na cama e agora fere suas filhas de morte. Só que nesse período de julgamento ou período de penalidade, a noiva não estará aqui. Ela será apedrejada também. Assim como a terra será apedrejada. Nesse período longo de 6.000 anos, Deus tem a justificado, batizado com as águas do dilúvio. Deus tem a santificado com o sangue de seu Filho na cruz do Calvário. Mas esta terra ainda não se arrependeu de seus pecados totalmente. É esperado que ela receba seu castigo e logo seja batizada com fogo para dar entrada a uma nova terra e um novo céu. Amém. Mas o profeta disse que ela receberá seu castigo. A terra também é feminina. O profeta disse: tudo que ela produziu que não é semente original, ela vai ter que ser apedrejada. Quem está me entendendo, irmão? Amém. Ela produziu uísques, produziu plantações de café, de cigarros. Tudo aquilo que não era para poder semear e crescer nessa terra. Por isso que ela precisa de seu batismo de fogo. Porque ela foi justificada e santificada, mas continua bebendo. Estou falando da terra. Ela foi justificada, foi santificada, mas continua fumando. Grandes plantações de tabaco, grandes fábricas de uísque. Ela foi justificada, santificada, mas continua nua. Quem está entendendo, irmão? Ela será apedrejada também. Então observe, mas nesse período, qual será a penalidade que ela receberá, a grande mulher, juntamente com suas filhas? Será uma penalidade que virá através da natureza. Será uma penalidade pelas quais ela também será julgada. Só que quem vai fazer isso é a última trombeta, que falta ser tocada através de Moisés e Elias. Quem está entendendo, irmãos? Amém.
Em Apocalipse capítulo 13, 11, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, isso acontece que a noiva não está mais aqui. Nesse período a noiva já subiu. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quem são essas duas testemunhas? Moisés e Elias. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Moisés e Elias profetizarão por 42 meses, 3 anos e meio, que é o mesmo de 1260 dias. Quem está entendendo? Amém. Então, quando a 7ª trombeta soa para Israel, esses dois profetas estão chamando o povo à sua festa. Festa nas duas trombetas, nessas festas trombetas, trazendo eles a uma reunião. E o profeta diz que quem toca essa trombeta são os dois profetas, Moisés e Elias. Agora, esses dois profetas recebem poder, como nós acabamos de dizer. Quem as dá? Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem as dá? Deus. Esta mulher que se assenta sobre muitas águas, a igreja, e que depois se torna seu cabeça a besta, também recebe um poder. Mas quem dá? O diabo. Essas duas testemunhas, Moisés e Elias, ganham poder para fazer o quê? Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e todos aqueles que destruíram a terra agora serão destruídos. Aí ele diz no versículo 5 e 6: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes eles quiserem. Os irmãos entenderam, irmãos? Aí no versículo 19 diz: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O profeta disse que essa saraiva são pedras vindo do céu, pesando cerca de 50 quilos. Quando entra na atmosfera terrestre, elas formam como bolas de fogo e atingem a terra. Quem está entendendo, irmãos? Presta bem atenção, que o versículo 19 de Apocalipse 11 é o início do 6º selo, quando se abre. E o profeta irmão Branham diz na mensagem do 6º selo, 296, diz que os dois profetas de Apocalipse 11 são os dois profetas do 6º selo. Amém. Os irmãos entendem, irmãos? Olha para você ver, o 19, ele diz assim, olha, o 19 é a última trombeta, a 7ª. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraivada. Os irmãos entenderam? Amém. O profeta disse: a saraivada que a terra vai receber será uma chuva de meteoros, uma chuva de meteoritos, pelas quais invadem nosso sistema de defesa
pelas quais chamamos de atmosfera. Presta bem atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. O profeta diz no parágrafo 142. Ele diz o seguinte, presta bem atenção. Não pode você sentir o Espírito Santo gritando por você? Ó Estados Unidos e o mundo, quantas vezes tenho te ajuntado, mas tu não quiseste. Agora tua hora tem chegado, assim como o resto do mundo. Teu Deus de prazer, teu Deus de imundície, teu Deus de Sodoma e Gomorra, os quais estão em vosso meio, até mesmo os nossos filhinhos, com o corte de cabelo como de Beatles, as franjinhas em suas faces, originando pequenos pervertidos. Nossas mulheres estão perdidas, além da salvação. Nossos homens têm se tornado grandes e efeminados, andando por aí vestidos como esses pequenos shorts e procedendo como uma moça, e cabelos pendurados muito abaixo dos seus pescoços. Nós, o que a virou verdadeiros sodomitas, e o fogo e a ira de Deus nos espera. Você sabe como ele matará? Como ele irá destruí-la? Da maneira que ele sempre fez. Quando uma prostituta fazia qualquer coisa errada, lá no Antigo Testamento, ela era apedrejada até morrer. Eles apanham pedras para matarem a mulher até morrer. Eles apanham pedras para matarem a mulher que era uma prostituta. Isto é como ele irá matar as igrejas hoje mundanas, que não têm aplicado a palavra em seu dia. A Bíblia diz que ele, Deus, fará chover saraiva dos céus, como pedras de fogo voando sobre os céus, vindo do espaço, os quais pesarão 100 libras cada, o peso mais ou menos de 50 quilos, e ele apedrejará. Quem irá impedi-lo? Qual a ciência que dirá que não pode acontecer? Ele fará isto tal como fez com que a arca não flutuasse a salvo, como flutuasse a salvo. Ele fará isto outra vez para a sua igreja, e através de suas próprias leis e de sua própria maneira, ele apedrejará aquela prostituta a qual cometeu adultério com os reis e os capitães de centenas de milhares. Ele apedrejará até morrer através de suas próprias leis, as quais ele preparou. Quem dirá a ele que ele não pode fazer com uma saraiva de pedras vindo do céu de fogo? Irmãos, o nosso campo de força, o nosso campo gravitacional já não está mais tão forte como antes. Observe que a nossa atmosfera não permitia que pedras, que asteroides, meteoros, passando de 600 metros, atingisse nossa órbita. Ela era dizimada na nossa atmosfera quando entrasse. Ela evaporava como se fosse cinzas quando ela penetrasse no nosso escudo, que é a nossa atmosfera. A NASA garantiu ao mundo que este meteoro que caiu na Rússia hoje, ferindo mais de 500 pessoas, destruindo casas, a NASA nos Estados Unidos prometeu que nem ia passar perto da Terra. E o povo ficou tranquilo quanto a isso. É a NASA. A NASA tem seus cálculos de colisão, de rota. E, no entanto, invadiu nosso sistema de defesa, passou na atmosfera, não tinha poder suficiente para poder fazer com que ela fragmentasse, entrando no nosso espaço. No entanto, ela penetrou nosso escudo de defesa e caiu lá na Rússia. Quem está entendendo, irmãos? Amém.
Alguns do povoado da Rússia pensou que era uma bomba atômica que estava sendo explodida vindo dos Estados Unidos. Outros pensavam que era o juízo final. Por que isso aconteceu? Isso são apenas avisos. Onde tem uma pedra, um asteroide, tem mais atrás dele. Um cometa, ele arrasta pequenos asteroides após si. Quando ele passa, ele deixa rastros de fragmentos após ele. Como diz o profeta, se tem pedra vinda, é porque tem mais pedra vinda, irmãos. Isso são apenas sinais. A noiva está vendo isso. Ela não vai ver a saraivada. Observe que na hora que os dois anjos foram lá para Sodoma, era para eles tirarem Ló e sua família imediatamente. Os dois anjos certificaram para Ló que Sodoma estava destinada à destruição. Ela já estava julgada pelos seus pecados. E os anjos ficaram preocupados em tirá-los imediatamente, porque o profeta diz: Ló não podia ver as pedras que estavam vindo fumegando no espaço, que entrasse na atmosfera, virava em bolas de fogo e atingisse Sodoma. Ló não conseguia ver, mas os anjos, diz o profeta, estavam vindo as pedras vindo diretamente de Sodoma. E o profeta que pregou nesta era, ele diz: eu posso ver as pedras vindo do espaço direto para esta terra. Os olhos de águia viu isso longe. Amém, irmãos? E as primeiras estão caindo. Porém é apenas um sinal. Só que isso é causa natural. É tanto que destruiu casas, destruiu muitas coisas lá na Rússia. O governo não está obrigado a pagar, a indenizar, porque são causas naturais. Quando esses dois profetas estiverem aqui, Deus lhes dá poder para mexer na natureza. Amém, irmão? E trarão esse juízo sobre a terra, para trazer qualquer tipo de juízo. Moisés do Egito trouxe as pragas, trouxe rã, trouxe piolhos, trouxe escuridão, trevas, tornou a água em sangue. Moisés terá o mesmo ministério quando estiver aqui. Amém, irmão? Elias, quando estiver aqui, é o mesmo ministério para fechar o céu. Aí a NASA descobriu imediatamente que outra, a que caiu lá na Rússia ontem, foi uma pedra no tamanho de uma piscina olímpica. E hoje, 5h15 da tarde, no horário de Brasília, ia passar outra de 40 metros de comprimento. Hoje. Passou raspando o nosso campo gravitacional. Olha, tem mais em vir em direção à Terra. Você sabia que qualquer coisa que vem no espaço, que tem contato com a nossa atmosfera, elas viram fogo? Amém. Foi por isso que Sodoma estava com suas harpas e guitarras e tocando e prostituindo, porque não conseguia ver fogo do céu, porque as pedras não permitiam ver. Mas quando ela penetra no nosso escudo, quando penetra na atmosfera, é como se riscar o fogo. Quem está entendendo, irmão? E aí Sodoma e Gomorra foi castigada com uma saraivada de pedras, mais ou menos 50 quilos, como bolas de fogo atingindo a atmosfera. E a onda de choque foi tão grande que a cidade de Sodoma e Gomorra desceu 7 metros ou 8 para baixo no chão.
e debaixo do Mar Morto está Sodoma e Gomorra. O mar de sal. Sodoma e Gomorra está debaixo do Mar Morto. Mar significa povos, densidade de povos, debaixo das pessoas mortas. Quem está entendendo, irmãos? Então, quero que vocês prestem atenção. Eu quero apenas fazer uma correçãozinha aqui da mensagem que eu preguei sobre impacto profundo, sobre aquela projeção daquele grande meteoro que invadiria o espaço e cairia na Terra. Não é bem assim. Você toma mensagens e mais mensagens e vai descobrindo. Quando aquele anjo de Apocalipse 18 pega uma pedra e com ímpeto lança no mar, não é um asteroide vindo do céu. Porque um asteroide de 14 estádios, como a princípio a NASA estava tentando descobrir, um asteroide desse tamanho faria com que nosso planeta ficasse extinto. Quem está entendendo, irmão? O impacto seria de muitos megatons. Deixaria de existir. Mas quando aquele anjo pega aquele torrão e joga no mar, faz afundar, aquilo é o princípio do sexto selo sendo aberto. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve-se um grande tremor de terra, o maior de todos os terremotos que esta terra já recebeu. Quem está entendendo, irmãos? Amém. O profeta diz a mensagem, é Laodiceia, parágrafo 17. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra muito maior, de grande escala. É quando o sexto selo se abre, que os dois profetas de Apocalipse 11 surgem em cena. Quando o sexto selo se abre, abre-se com um grande tremor de terra, o maior que essa terra já recebeu em todos esses anos, em toda a sua história. Abre-se no sexto selo, então Los Angeles desce para o fundo do mar, um pedaço do Texas, um pedaço do Mississippi, e vai até um pouco de Kentucky. Então desce para o fundo do mar. É quando Los Angeles decide existir, Hollywood decide existir, o mundo chora porque não vai ter mais filmes, não vai ter mais novelas, não vai ter mais dança, alter. Quem está entendendo, irmãos? Como nós lemos aqui na terça-feira. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe que o sexto selo abre com esse grande terremoto de Apocalipse 6, que é o sexto selo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe que na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, Perguntas e Respostas número 3, 311, o profeta irmão Brana diz o seguinte, 311, agora observem, deixe-me ver essa aqui, uma pergunta, vê? Irmão Brana, haverá um movimento do Espírito Santo, sinais e maravilhas e milagres feitos pela noiva antes que ela vá embora, ou estamos simplesmente esperando por sua vinda? Aí o profeta vem e disse, a pergunta aqui é, haverá milagres feitos pela noiva? Sim, Senhor, estão sendo feitos agora mesmo. É diferente daquela pergunta que fez, a noiva terá um ministério antes da vinda? É diferente. Os irmãos entendem, irmãos? Sim. Aí ele continua. Então vocês têm que observar. Se vocês observar os 3 primeiros capítulos de Apocalipse 11, aqueles 2 testemunhos, aquelas 2 oliveiras, Moisés e Elias,
para os judeus, não para esta igreja de modo algum. Leia os primeiros 3 capítulos de Apocalipse, você verá que a igreja é exatamente isto. Isto é tudo para a igreja. E quando ela voltar com a noiva, e quando ela voltar, observe, se você deseja saber a respeito disso, observe isso. Quero que vocês prestem bem atenção. Ele disse assim, esses 2 profetas, eles trazem um julgamento para o mundo, enquanto que a noiva do Senhor Jesus Cristo está nas bodas do Cordeiro. Está naquela festa. Amém, irmão? Está esperando para o seu retorno à terra. Porque nesse período, ela não está nem no céu nem na terra. Presta bem atenção. Quando a noiva for raptada, ela fica 3 anos e meio em determinado lugar que só o noivo escolheu para estar. Não está nem no céu nem na terra. 3 anos e meio. Então, terminados os 3 anos e meio, os 1.260 dias, ou os 42 meses, quem quiser ser melhor, ela volta para a terra depois de sua purificação, pelas quais o Armagedon purifica esta terra com um grande batismo de fogo atômico. E nessa explosão atômica não fica nem raiz e nem ramo. No livro de Malaquias, capítulo 4. E a terra assim está pronta para estabelecer o milênio, através daqueles corpos glorificados, que por causa da radiação não fará nenhum mal a ela. Amém? Os corpos glorificados são a prova de radiação. Quem está entendendo, irmãos? Os cientistas dizem que uma guerra de proporção atômica, igual tem bastante armas atômicas no mundo, quando explodir a Terceira Guerra Mundial, que é a Armagedon, que fará com que a Terra não queime as ramas, como diz Malaquias 4, não ficará nem raiz nem ramo, eles dizem que demorará mais ou menos 600 anos para a radiação descer, acabar. Mas não tem problema, a noiva terá 1000 anos para poder descansar. Até nisso tudo é detalhado. Amém, irmão? Em outras palavras, a poeira baixar. Você sabia que na era, eu vou falar aqui, mas às vezes muitas pessoas não vai nem acreditar, assim, às vezes não é acreditar, não é que estou pregando para incrédulos, mas às vezes na nossa mente um pouquinho finita, mas na era Jurássica, que uma vez esteve nessa terra, o profeta disse que os dinossauros uma vez habitou nessa terra, um meteoro de mais ou menos de diâmetro, a ciência diz mais ou menos de 6 toneladas, invadiu a nossa atmosfera e atingiu esse mundo em cheio. A explosão foi tão grande, a sua radiação e as suas explosões atômicas mataram todos esses tipos de animais que uma vez viveram sobre essa terra. E a ciência diz que demorou 400 anos para a radiação descer. Quem está entendendo, irmãos? Amém. O profeta sustenta. Então você observa bem que você fala assim, mas esses animais uma vez existiram mesmo? Sim. Tem fóssil, tem os ossos que podem provar que uma vez eles existiram. O profeta disse, Deus tirou o espírito que estava neles, porque só não tem alma, mas tirou o espírito que estava neles, deixou os ossos como evidência e colocou aqueles espíritos que é a imagem daqueles bichos, que são a imagem daqueles animais, e colocou-os numa
dimensão chamada quarta dimensão. Esses dois profetas que estarão na terra, eles abrirão essa caixa, abrirão essa quarta dimensão, trarão esses animais de volta à terra. Irmão, as coisas não vão ficar boas 3 anos e meio aqui, não. Não vai ficar boa, não. Aí a Bíblia fala dos animais gigantescos, das asas, as caudas enormes, de escorpiões que medem 6 metros de altura, pterodátilos, asas de 14 metros de comprimento. Isso é Apocalipse. Quem está entendendo, irmãos? Que uma ferroada fará com que os homens gemem e gritem 6 meses sem parar. É a Bíblia quem diz. Estão entendendo, irmãos? Pastor, o que nós temos que fazer? Ficar mais próximo de Cristo. Amém, irmão? Ficar mais próximo da palavra. Ficar mais perto de Deus. Levar as coisas mais sério. Não ficar brincando de igreja. Não ficar brincando de mensagem. Não ficar com esses altos e baixos. Entra e sai. Mas ficar firme na palavra. 70 semanas de Daniel. 1:7-1. Vejam, quando o profeta diz assim, esta mensagem que nós temos agora será pregada lá em Israel, os 144 mil. Mas o profeta diz que é o espírito de Elias que está na mensagem que passa para Israel. O que é? Deus chamará esses 2 profetas, que é o espírito de Elias, desta igreja gentia, continuará a esta igreja judia. Por isso que Deus continua na terra. O 7º selo só termina com Armagedon. O 7º selo continua. Quem está entendendo, irmão? Irá e chamará Moisés com ele. E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes a estes judeus, que eles rejeitaram ao Messias. Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão novamente a eles. E eles odiarão estes judeus até o ponto em que os matarão. E eles os odiarão por todas as nações no meio da semana, porque eles levantaram 144 mil poderosos. Eles tinham o Espírito Santo. E irmão, fala você de fazer milagres? Eles o fizeram. Eles pararão os céus nos seus dias de profecia, açoitarão a terra com vários tipos de pragas neste tempo, do jeito que eles quiserem, porque Deus lhe dará este poder. Amém. Eles dão pragas a toda classe de coisas. Eles darão a esses romanos um duro caminho de caminhar, porém finalmente eles serão mortos. Nosso Deus é um Deus terrível quanto está intrigado. Porém recordem, isto é na 70ª semana, em outras palavras, no final dos 3 anos e meio. Amém, irmãos? Amém. Vê? O profeta, quando pregou a mensagem em Los Angeles, escolhendo a noiva, ele pregou essa mensagem lá. E a última mensagem que ele pregou em Los Angeles foi liderança, se eu não me engano. A última. Escolhendo a noiva. 1:97. Nós terminamos, que está passando a horário. 1:97. Quem está entendendo, irmãos? Amém. 1:97. Ministros, façam o mesmo. Corta você a mensagem para não ferir os sentimentos de alguém aí dentro da igreja?
Faz você isso temendo que lhe ponham para fora da igreja? Se você está sentindo dessa maneira, meu irmão ministro, deixe-me de mostrar no nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo. Dama, se você não preenche os requisitos de uma cristã, não uma cristã nominal, mas que em seu coração e em sua vida estás exatamente como diz o certificado de matrimônio de Deus que deve estar. Membro de igreja, se sua igreja não preenche os requisitos da palavra de Deus, saia dela e entre em Cristo. Esta é somente uma advertência. Não sabemos a que hora, e você não sabe qual é a hora em que essa cidade, num desses dias, será fundada no profundo do mar do oceano. Falando de Los Angeles. Amém, irmãos? Amém. Então, nós falamos o diferente. Nós devemos aproximar de Cristo cada vez mais, antes que esse mundo se aprofunda nas pragas e nos juízos de Deus que estão prestes a acontecer. Vamos ficar de pé. Graças a Deus.